Ilustres amigos do canal, tudo bem? O desemprego pode disparar e aumentar até 100% em breve e trazer a recessão com ele. É sobre isso que nós vamos falar na sua playlist de hoje, sobre expectativas de mercado, os riscos do desemprego mundial e da recessão em pouquíssimos meses. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Vamos lá, vamos começar trazendo aí essa matéria que na realidade ela saiu em dois importantes sites internacionais. Eu faço um controle semanal das principais matérias financeiras e dessa vez eu recebi dois alertas de dois importantes jornais. Um foi da Forbes, americana. Mercado de trabalho está perto de um grande alerta de recessão. Vou repetir, mercado de trabalho está perto de um grande alerta de recessão. E a segunda matéria, ela fala algo próximo, porque a minha regra de recessão pode dar errado dessa vez. E no subtítulo, a regra de Sam altamente precisa, usa a taxa de desemprego. E nós vamos explicar então sobre essa regra principal que foi trazida por essa economista que você está verificando aí, Cláudia Sam, fundadora da Sam Consult e ex-economista do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Ela é criadora da regra de Sam, um indicador de recessão. Então, duas matérias em duas revistas muito importantes para nós podermos detalhar aqui para você o que significa, qual é a influência dela, quando isso pode acontecer. Vem comigo, vamos lá. Você já deve ter visto aqui no nosso canal que nós vemos dizendo para você que um dos melhores indicadores de recessão de curto prazo, chamado indicador antecedente, é o mercado de trabalho americano. Por quê? Porque quando o mercado de trabalho está enfraquecido, a recessão aparece muito rapidamente. E a divulgação do relatório de emprego de outubro, lá nos Estados Unidos, mostrou que o desemprego voltou a subir para 3,9%. Esse gráfico da sua esquerda traz o histórico do índice de desemprego lá do Fed, o Banco Central Americano, nos últimos 23 anos. Olha o que aconteceu na crise do subprime em 2000. O desemprego sobe e, ao fundo, essa barra vertical cinza da recessão aparece. Depois, nós tivemos em 2008, com a crise do subprime e a quebra de diversos bancos americanos. Não é coincidência, estamos tendo isso e talvez você não esteja sabendo. Só que repara que nesse caso a linha azul sobe de forma ainda mais acentuada, mais íngreme, ou seja, o desemprego disparou mais rapidamente. Depois ele cai porque a crise vai passando dali a alguns meses, alguns anos. Agora olha em 2020 o problema de saúde pública internacional. Isso não parece nenhum gráfico. Parece uma seta apontando para cima. Aonde é que eu quero chegar nesse início? Toda vez que nós temos recessão, o desemprego começa a disparar. Agora, ele está aí, ó, no cantinho direito do seu vídeo. Aí você fala, Vini, está bem pequenininho. Mais ou menos. Quando nós damos um zoom aí, pegando então desde novembro de 21, os últimos 2 anos, veja que ele atingiu um fundo 2 vezes. Agora em 2023, no primeiro semestre. Esse fundo representou 3,4% de desemprego. É o chamado pleno emprego americano, economia superaquecida, gastos continuando a acontecer e parece que a economia não está fraquejando. Só que a gente começa a observar algumas fissuras. Repara que essa linha azul começou a subir no segundo semestre. Clube de membros, você já deve estar sabendo sobre isso. E veja que essa alta vem acontecendo. Agora, em outubro, chegou a 3,9%. Mas aonde é que eu quero chegar? 3,9% é muito ou é pouco? Vou te explicar a regra de Sam para você entender. Ela traz aí uma análise da média dos últimos 3 meses da taxa de desemprego, comparando então com a baixa dos 12 meses anteriores. Média de 3 meses, comparando com os 12 meses anteriores. O que mais que ela fala? A mínima em 12 meses atualmente é 3,4%. Arredondando para você entender. Como ocorreu em janeiro e abril, te mostrei agora aí no gráfico, tocou lá 3,4 em janeiro e 3,4 também em abril. E tivemos alta agosto, setembro e outubro, que foi o mais alto em 3,9.
Portanto, se o desemprego permanecer no nível de 3,9 para o relatório de emprego de novembro e dezembro, ou se ele aumentar, o indicador chamará uma regra de recessão. Por que ele vai chamar essa regra de recessão? Porque, veja, 3,9% em outubro, a partir de uma mínima de 3,4% em 12 meses. Arredondando, parece que nós temos 0,5%, mas ainda não chegou. Essa regra diz o seguinte: toda vez que essa diferença se aproxima de 0,5%, mas como os números estão arredondados, ela ainda não chegou, veja, ela está agora em 0,43%. Então, está muito próximo, já indicando elevados riscos de recessão nos Estados Unidos. A preocupação aumentou. E se você reparar, quando esses números começam a aumentar, eles causam ainda mais preocupação. Vini, então o alerta já está ligado. Sim, o alerta já está ligado. E o que acontece? Vamos lá para você entender. Quando a taxa de desemprego aumenta, começa a trazer um feedback negativo da economia. Começam a surgir notícias ruins acima de notícias ruins, parecendo que não vai ter fim. Nesse momento é que os ativos ficam baratos, porque causa aquele temor, aquele pânico. E o momento para você, investidor, fica positivo. Só que para a economia é muito ruim, porque notícia ruim acima de notícia ruim sobre desemprego tende a causar uma grave recessão. Por quê? Os trabalhadores estão sendo demitidos, então eles perdem salários, não têm renda, estão com uma dívida alta para pagar nos Estados Unidos, a inadimplência cada vez mais alta. Eles precisam então cortar gastos. Se eles estão cortando gastos, eles não estão consumindo. E as empresas então perdem clientes porque não estão vendendo para ninguém e precisam de menos trabalhadores, demitindo cada vez mais. E aí, esse cenário negativo vai se retroalimentando durante alguns meses, às vezes durante alguns anos ao longo desse processo. E o próximo dado de desemprego sai no dia 8 de dezembro. Anota aí, quando todo mundo estiver de olho em festa, se preocupando, pode-se dizer que as fissuras podem aumentar ainda mais. Mas como que está atualmente? Veja, estamos tendo sinais ainda mistos. Nós estamos vendo desemprego aumentando, mas ainda não chegou naquele 0,5% da regra de Sam. E aqui a matéria diz, os sinais são mistos. A taxa de contração, que é essa da sua esquerda, caiu abaixo de níveis desde a pré-pandemia. Veja, as empresas já não estão contratando tanto assim, já é uma preocupação. Não é que elas estão demitindo, elas não estão contratando. Isso significa que é uma fraqueza econômica. Por outro lado, a taxa de demissão ainda permanece baixa. Quando esses dois indicadores se alinharem para baixo, a situação tende a piorar. E aí sim, podemos ter aquele cenário da regra de Sam configurado. Aí você me pergunta, o que houve nas últimas recessões? 2000, 2008 e 2020. É o que eu vou falar aqui agora para você. Só que antes, dá aí aquele super like e se você quer aprender mesmo, olha, entre para o clube de membros. Venho dizendo, 2 vídeos semanais, sábado e domingo, com exclusividade para você, por menos de R$ 8,00 mensais. Já são mais de 100 vídeos gravados ao longo de todo o clube de membros, que você pode desfrutar. Não perca tempo para que você não seja surpreendido. Veja lá, esse aí é o gráfico de desemprego lá dos anos 2000. A crise da bolha.com, aquele primeiro gráfico que eu te mostrei, só que agora com foco específico nos anos 2000. Lá o desemprego estava em 3,9% em dezembro de 2000, dezembro de 00, quando todo mundo não estava mais atento. Olha aí para você entender, de repente esse desemprego começou em 2001 a disparar e chegou a 5,5%. A recessão foi decretada e olha esse aumento espetacular. Com um detalhe, mesmo depois de passar da recessão, que é esse fundo cinza do gráfico, o desemprego continuou a subir. Chegou a 6,6%. Saiu de 3,9% para 6,6%. Um aumento de 70% em 2 anos. 2 informações importantes. Primeira, uma alta elevada do desemprego americano. Segundo, isso na maior economia americana. Imagina os impactos disso no mundo inteiro. Bom, se você achou esse dado impressionante, olha esse outro.
A outra crise que nós tivemos foi em 2008, a crise do subprime, que quebrou o Lehman Brothers. Lembre aí, 4,4% era a taxa de desemprego em maio de 2007. Depois, ela dispara para 9,5%. Você não ouviu errado. Ela subiu mais do que 100% durante o período de recessão. E da mesma forma que a crise anterior, ela continuou subindo. Ou seja, esse índice de desemprego não caiu imediatamente após a recessão. Ele chegou a 10%. Na medida que ele sai de 4,4 para 10, nós temos uma configuração de uma alta de mais de 100%. É por isso que eu disse que o desemprego pode dobrar em breve. Repara um detalhe interessante. Nas duas situações, o prazo foi aproximadamente o mesmo. 2 anos e meio de desemprego subindo. Ainda não começou, mas a situação pode ser grave. Vini, já fiquei preocupado. Como é que foi então agora na última crise que nós tivemos? Eu vou te explicar já já. Só que antes, eu não sei se você já está sabendo, teremos a nossa última live aberta sobre Tesouro Direto. Você tem alguma dúvida sobre Tesouro Direto? Já pode colocar nos comentários a sua dúvida, que eu vou responder nessa live. Anota aí no seu calendário, dia 16/11, quinta-feira, às 20 horas. Nessa semana, temos um feriado dia 15. Colocamos a live para o dia 16 para dar tempo de você preparar a sua pergunta sobre o Tesouro Direto. Só que além de falar de Tesouro Direto, falarei de geopolítica e macroeconomia, das melhores taxas, os melhores preços, marcação a mercado e 2 novidades. Painel do Tesouro Direto, a melhor ferramenta da internet para você fazer qualquer tipo de consulta. E vai começar o alerta do Tesouro Direto no seu WhatsApp. Quer entender tudo? Tá marcado. Quinta-feira dessa semana, às 20 horas. Eu espero você no nosso canal. Para trazer aqui as 2 últimas informações para você. O que aconteceu na crise de saúde pública internacional? Tínhamos um desemprego também abaixo de 4%. Estava lá, ó, estável em 3,5%. De repente, explodiu então a taxa de desemprego para 14,7%. Eu vou repetir, saiu de 3,5% para 14,7%. Em quanto tempo? Em apenas 2 meses. Esse aumento é de 420%. Poderia até ter colocado ele lá no título do vídeo, mas muita gente ia dizer que é sensacionalismo. Eu coloquei a da crise anterior, mas veja, cada crise tem a sua história. O que você precisa saber mesmo é isso aqui. O próximo dado sai no dia 8 de dezembro. Quando todo mundo já estiver preocupado com festas natalinas, com virada do ano, refeição, Réveillon, férias e por aí vai. Segunda questão importante, grave aí, desemprego é o trigger, é o start das grandes recessões americanas. E por fim, se você observou bem, ele pode durar até 2 anos e meio e dobrar o número de desempregos totais. Isso costuma afetar o mundo inteiro. Não somente os Estados Unidos, porque eles são a maior economia mundial. Renovo o meu convite. Esteja presente conosco na nossa live, quinta-feira, às 20 horas, que você vai entender mais os dados da macroeconomia internacional. A sua dúvida do Tesouro Direto, eu estou esperando e vou responder ao vivo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.